Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Simone, né? Então a gente está nessa iniciativa aí, junto com o Matheus, o Caio, os meninos todos, para fazer uma sequência de aulas, né? Para a gente discutir assuntos interessantes. E hoje a gente convidou o Dr. Paulo Tarcísio Pinheiro da Silva. Ele é médico obstetra lá no Odete Valadares. Atende também as pacientes vítimas de violência sexual lá no ambulatório da maternidade. Tive a honra de tê-lo como professor na residência, né? Ele e a Yara. E aí nós vamos conversar um pouquinho hoje, entendendo e respeitando a transgeneridade, conceitos e ações. Quem tiver dúvida durante a apresentação, pode mandar no chat, que no final da apresentação a gente lê, tá bom? Paula, E, com você. por favor, todo mundo deixar o microfone no Microfone mute. desligado. Bom, gente, então uma boa noite para todos, para todas, e como nós dizemos, para todes. É uma satisfação muito grande, né? A gente ver a Simone, o Matheus, a Júlia, essa geração nova aí da MOVE, incorporando e assumindo um papel que durante longo tempo eu desempenhei, Yara também desempenhou durante muito tempo, e é uma alegria muito grande para a gente vendo que a maternidade Odete Valadares, a cada momento ela se ressurge, a cada momento ela renasce, e quero parabenizar vocês, parabenizar a diretoria também da maternidade, né? E principalmente por a gente estar tratando de temas que são temas tão relevantes e tão importantes e que, na maioria das vezes, são deixados num plano inferior. Agora, as coisas vão acontecendo, vão surgindo, e os fatos vão, de fato, criando necessidade da gente fazendo essa discussão. Eu falo muito da questão, quando a gente fala da questão da sexualidade, das orientações sexuais, da identidade de gênero, que a gente fala muito da diversidade. Eu gosto de repetir uma frase que a Patrícia, que é uma Mães pela Diversidade, ela coloca uma questão muito séria, né? Ela fala que é o seguinte, que a adversidade nos traz muitas tristezas, mas que a diversidade nos traz muitas alegrias. E o que é uma diversidade, na verdade? Será que a gente pode considerar a diversidade só do ponto de vista de orientação sexual, do ponto de vista de identidade de gênero? Não, a diversidade ela existe no meio de todo mundo, ela permeia no mundo de todo mundo, né? Eu, por exemplo, quando eu me casei com Yara, eu já comecei uma família de diversidade. Ela vinha de uma origem, eu vinha de outra, ela vinha com os conceitos, eu vinha com outro, e essa diversidade foi se juntando e nos fez muito felizes. E assim é a sociedade. A riqueza da sociedade é ela ser diversa, ela não ser igual, ela ser diferente. O que nos cabe é respeitar a diversidade. E eu quero começar aqui alguns aspectos que eu vou pontuar hoje, né? Primeiro, eu tenho que contextualizar um pouco. Oi. Boa noite, é a Flávia. Ô, Flávia, boa noite. Tudo bem? Eu vou te interromper aqui só um minutinho antes de você começar. Você tem todo o direito, Flávia. Que isso. Cumprimentar a Yara, que eu vi aí, alguns convidados de fora, né, a maioria dos residentes e o corpo clínico. Fico muito feliz de ver a maternidade engajada. Acho que esse aqui é um ganho da pandemia, né, porque nós temos muita dificuldade de fazer encontros presenciais, deslocamento, crianças, enfim, plantões em outros lugares, mas acho que isso aqui pode ficar e pode dar continuidade. Você disse aí sobre as pessoas se reinventando e fazendo sentido da continuidade da maternidade. Vi a Yara participando aí. Yara, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Pois é, Yara, e eu lembro muito da nossa conversa, né, quando eu retornei para a MOVE em 2012 com o contrato, fomos muito parceiras, e a gente disse que a gente queria resgatar o ex-residente da MOVE, né, e trazer para as outras pessoas também que tinham se formado fora vontade de pertencer à MOVE. Então, de uma forma ou de outra, né, com toda a humildade e reconhecendo nossos pontos a melhorar, mas eu acho que a gente tem uma parcela importante né, dessa mudança mesmo da maternidade, e isso me deixa muito feliz. E até aproveito a oportunidade
também alinhado com o tema da aula de hoje, para informar a todos vocês que a maternidade Odete Valadares recebeu um convite por parte do João Paulo II, que é o antigo CGP, para assumir a referência da parte ginecológica do ambulatório de crianças e adolescentes trans, né? A gente vai assumir o homem trans, então fazer o preventivo, aprender a lidar, inclusive eles estão solicitando já a presença do residente, a gente está segurando um pouco por causa da pandemia, mas tem trabalho para o residente lá hoje, para atender esses pacientes, inclusive a parte cirúrgica, né, Paulo? Nós já estamos conversando e a gente acredita que é um projeto incipiente, mas que tem um potencial muito grande dentro da FHEMIG e do Estado de Minas Gerais, porque uma vez que a gente assuma esses casos na infância e adolescência, as pacientes serão nossas, né? Então, a gente não vai perder o cuidado. Então, acredito que a gente vai evoluir muito nas discussões aí no próximo mês, e assim que a gente tiver um projeto mais organizado, nós podemos apresentar também. É só isso que eu tinha para dizer, e muito obrigada por todo mundo que veio assistir, participar de alguma forma. Dizer também que a diretoria da maternidade está aberta a críticas, sugestões, né? Quem quiser descer lá na diretoria tomar um cafezinho comigo também. Sinto saudade dos colegas, muita saudade de fazer o parto, participar de um parto, quase 2 anos que eu não participo, mas que nós somos colegas, né? Eu sou servidora, o meu cargo é médica e eu estou diretora, mas pretendo que a maternidade realmente retorne seu papel de excelência, porque eu quero me aposentar na maternidade Odete Valadares. Então, eu conto com todos vocês, de uma forma ou de outra, para colaborar com esse projeto. E é só isso. Obrigada, boa noite. Um abraço para vocês. Oi, Yara, fale. Vai seguir direitinho os meus passos. Ah, pois é, estamos aí, é para isso, né? Eu brinquei no grupo que nós temos os filhos, os sobrinhos, os tios, os avós da maternidade, né? E essa sucessão ela é muito positiva. E a gente tinha visto que essa sucessão estava quebrada, né, Yara? Então, eu fico muito feliz que, com muito sofrimento, né? Não foi fácil, mas hoje até acho que tem um pouco mais de leveza, as pessoas também estão se interessando pela gestão, né? Um pouco, você vê Júlia aí, Simone despontando. Nós temos muitas pessoas com perfil, Mariana Mainberg, Gisela. Então, se a gente for olhar aí do que foi um tempo para trás, é uma evolução. Provavelmente os resultados demoram a aparecer, né? Mas foi uma evolução importante. Então, é isso. Pode fazer sua aula à vontade. Muito bem, Flávia. Já começamos bem, né, com essa notícia. Eu acho que foi uma grande notícia aí que a Flávia trouxe para nós. É uma questão da construção que a gente vem tentando já fazer e vai conseguindo. E nós já estamos, inclusive, conversando com alguns profissionais já se oferecendo para participar desse serviço, para participar do ambulatório, né, dos procedimentos cirúrgicos. Então, retomando aqui a nossa apresentação, que é uma apresentação feita a 4 mãos, até porque é uma situação que eu e Yara temos vivenciado, né? Primeiro, então, a gente quer contextualizar um pouco como que, na verdade, nós dois ginecologistas, no momento em que a gente estava parando de pensar na militância, embora tantos anos de militância, na construção do SUS, na questão da saúde, e, de repente, a gente vai militar numa outra área, que era uma área bem diferente, uma área desconhecida para nós. Depois, não vou entrar muito em detalhe de conceitos, porque a Karina apresentou semana passada na aula muito bem a questão dos conceitos, mas eu vou citar rapidamente, até porque, se tiver pessoas da aula hoje que não assistiram da semana passada, eu acho que é importante, até para a gente começar qualquer discussão, tem que começar a ter o entendimento dos conceitos, né? Depois eu vou falar um pouco das condições sociais, como as pessoas trans vivem no nosso país. Depois, um pouco as relações profissionais, um pouco das legislações que existem hoje, são todas muito recentes,
e um pouco de ações que nós precisamos de fazer, principalmente agora com essa boa notícia que a Flávia deu, que a gente vai começar, então, a fazer um ambulatório junto com o João Paulo II. Bom, gente, por que nós entramos nessa seara, nós entramos nesse nicho? Porque nós, de uma forma, nós descobrimos a transgeneridade. E como nós descobrimos a transgeneridade? Há 2 anos, nosso filho mais novo nos traz um livrinho em quadrinhos e, junto com aquilo, nos apresenta uma carta, e exatamente num dia depois, onde ele tinha apresentado a sua dissertação de mestrado. E nesse livrinho a gente começou a entender o que ele dizia, o que ele queria dizer para nós, da questão da transgeneridade. Então, nós lemos aquele livrinho, e dentro do livro tinha uma carta escrita por ele, mostrando todo o processo de vida que ele vinha tendo até aquela idade dele, até aquele momento, e os passos que ele foi transcorrendo até, então, se reconhecer como um homem trans. Falo para vocês que, naquele momento, a nossa vida ficou... Está vendo a apresentação aí, gente? Aquela tela... Tá bom. Então, assim, confesso que naquele momento, numa noite de quarta-feira, a gente nunca esquece, né? A nossa vida, a minha e da Yara, se transformou como se fosse essa cataratas do Iguaçu, onde a gente vê aqui a garganta do diabo. E nós ficamos como esse barquinho aí embaixo, ficamos quase que à deriva, né? E por que isso? Porque o fato da transgeneridade era que a gente vivia num país extremamente transfóbico, num momento que a gente tinha um processo eleitoral onde a transfobia estava não legalizada, mas estava legitimada. Então, nós pensamos, o que nosso filho irá passar por esse processo? Segundo ponto, por que nós não identificamos esse processo antes? Teve vários sinais que ele apontou para nós, e nós não conseguimos identificar esses processos dele, e por que tanto tempo de sofrimento para ele? E um outro ponto que eu trazia muito comigo, como que eu vou matar uma filha e vou parir um filho? Então, aquilo nos deixou estritamente como esse barco, como essa garganta do diabo, nessa turbulência naquela noite na nossa vida. Porém, nós tínhamos que sair daquele turbilhão. Nós tínhamos que entrar nessa tranquilidade desse rio, porque esse rio, no seu curso todo, ele não é só um turbilhão. Antes da garganta do diabo, ele vem descendo tranquilamente. E depois também daquele turbilhão o qual ele passou, ele vem também se descorrendo assim. E assim é a vida da gente. E o que nós fizemos? Primeiro, como 2 médicos, como a gente adora a ciência, nós fomos procurar os guidelines, nós fomos para os updates, nós fomos buscar o que se trazia de transgeneridade, como que a gente ia trabalhar aquela questão técnica da transgeneridade. Segundo, nós fomos nos procurar, nos entender aquela questão. E nós tivemos que, naquele momento, então, procurar um psicólogo. E aí eu posso citar quem que é o psicólogo que nós procuramos, porque, além de amigo nosso, todos vocês conhecem, que é o Chico. Procuramos o Chico, e o Chico foi de extrema importância para nós, colocando algumas coisas extremamente importantes. Ele dizia, vocês não têm que matar filho nenhum, porque o caráter que seu filho tem, a personalidade que ele tem, a educação que ele teve, não vai mudar. E aquilo começou a abrir um leque para nós. E a gente começou a ver que realmente não tinha por que a gente viver só no turbilhão. Então, para a gente chegar nesse momento de calmaria, desse rio descendo calmamente, nós fizemos 4 coisas, que são que a gente tem que trabalhar. Primeiro foi o respeito. Nós respeitamos o nosso filho. Em momento algum, nós tentamos fazer que ele estava no caminho errado. Em momento algum, nós buscamos fazer com que ele revesse aquela posição dele. Nós o respeitamos. Segundo ponto, nós trabalhamos com a verdade. Nós não ficamos escondendo de ninguém a orientação, a identidade do nosso filho. Junto com a saída do nosso filho do armário, nós escancaramos aquele armário. Não existe mais armário aqui em casa. E falamos com ele, nós não queremos que você mais volte para esse armário. Chamamos a família, conversamos tudo com a família e todo mundo ficou sabendo.
E naquele dia que nos apresentou a carta, ele já nos definiu, inclusive, qual seria o novo nome dele, que é o Pedro. O reconhecimento, o que nós reconhecemos dele? Reconhecemos isso que naquela conversa com o Chico ele nos trouxe. O caráter dele, a personalidade, a educação. Quem era a pessoa? Ali era uma pessoa, não era um gênero, não era um homem, não era uma mulher. É uma pessoa que tudo aquilo ia trazer com ele na identidade de gênero que ele tinha, que é um gênero masculino. E o amor de pai para filho, ele é incondicional. Não tem por que eu não amar meu filho por uma orientação, não tem por que eu amar meu filho por causa da sua identidade de gênero. O amor dele é incondicional e nós amamos nosso filho da forma que ele é. Então, essas 4 palavras que parecem palavras simples, foi o que nos transformou nas atitudes que nós tivemos com o nosso filho. E passamos, então, a acompanhá-lo. Junto com isso, procuramos um endocrinologista, porque ele já vinha com a proposição de fazer a hormonização, e nós fomos, então, nos inteirando do que seria feito com ele, e nós fomos. O receio da violência, da transfobia, ele acontece até hoje, mas nós vamos encarando essa situação de uma forma. E aqui nessa foto, então, a gente percebe que, na verdade, nós nunca tivemos 2 filhas, que a vida inteira nós tivemos um casal de filho. Então, eu nunca tive 2 filhas, Yara nunca teve 2 filhas. Nós tivemos, na verdade, um casal de filho, sendo que o filho mais novo, a gente demorou um pouco para reconhecer que é um filho do gênero masculino. Está muito claro para todo mundo ver nessa foto. E aí, o que nós temos que discutir? Nós temos que discutir a nossa sociedade. Como que a nossa sociedade trabalha com a questão da identidade de gênero, como que a nossa identidade trabalha com a questão das orientações sexuais. A nossa sociedade é uma sociedade hétero, cis, normativa, binária e machista, né? Onde a mulher não é respeitada na sua maioria pela sociedade, onde as pessoas trans não são respeitadas pela sua situação, pela sua identidade. A sociedade racista não respeita as pessoas negras. Então, essa discussão do caráter e da forma com qual a sociedade vê as pessoas, nós temos que começar a fazer essa discussão. E esse momento é um momento oportuno para a gente fazer. Então, eu queria aqui rapidamente passar, então, na questão, porque é muito importante a gente definir que não existe opção sexual. Eu não acordo hoje e falar, eu vou ser heterossexual. Eu não acordo amanhã e falar, eu vou ser bissexual. Eu acordo amanhã e falar, eu vou ser agora transgênero. Então, isso não existe, não é uma opção, é uma orientação sexual. E a orientação sexual é diferente da identidade de gênero, que vocês verão aqui que eu vou passar, né? Então, o que é identidade de gênero? A identidade de gênero, nós temos 2 identidades. A pessoa que é cisgênero e a pessoa que é transgênero. O que é a pessoa cisgênero? Pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o gênero de nascimento. Então, eu nasci com o gênero de nascimento homem e me identifico como homem, né? Então, a questão do gênero hoje, ela não está mais na genitália. A questão do gênero hoje, ela está com como eu me identifico dentro do meu gênero. A pessoa transgênero, então, é aquela que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído no nascimento. Então, eu sou um homem trans. O que é que eu sou um homem trans? Eu nasci com um gênero biológico feminino, mas eu me identifico com um gênero masculino. E uma mulher trans, eu nasci com o gênero masculino, mas eu me identifico do gênero feminino. Então, isso é muito importante a gente identificar o que é um homem trans, o que é uma mulher trans. E dentro dos transgêneros, nós temos o não binário, que é aquele que não consegue se identificar nem com o gênero masculino e nem com o gênero feminino. E dentro das orientações sexuais, eu vou só citar, porque a Karina trabalhou isso muito bem na semana passada, né? Então, a orientação sexual é uma pessoa heterossexual, que é aquela, então, que tem relação, que tem afetividade. A orientação sexual, ela se diz com a afetividade, com quem que eu tenho afetividade. Então, é heterossexual, homossexual, o bissexual, o pansexual e o assexual, né? E aqui, gente, esse bonequinho, eu gosto muito dele, porque ele mostra, na verdade, o que é. Onde que está a identidade de gênero? A minha identidade de gênero está aqui, no meu cérebro, na minha cabeça. E é isso hoje que define o gênero que eu sou. Não é mais a genitália, como eu disse. Então, a identidade de gênero está na cabeça.
A orientação sexual, com quem eu tenho afetividade amorosa, com quem eu tenho afetividade sexual, está onde? Está no coração. É aqui que eu defino a afetividade sexual com quem que eu vou ter, se é com homem, se é com mulher, se em algumas situações é com homem, em outras situações é com mulher, e até se eu não tenho afetividade sexual com ninguém, né? O sexo biológico é o sexo genital. E essa linha roxinha é a expressão de gênero. A expressão de gênero tem que ter o quê? Tem o que é esperado pela sociedade, e se a gente for trabalhar com essa sociedade hétero, cis, normativa, binária, vai ter só o homem, só a mulher, todo mundo é hétero, todo mundo é cis, né? E as quebras de padrão. E as quebras de padrão é exatamente isso que nós estamos fazendo quando a gente discute orientação sexual, quando a gente discute a identidade de gênero. Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu vou falando, a boca fica seca. Bom, a sexualidade, e aí a gente tem que tratar um pouco disso. O que é a sexualidade para a gente, como ser humano? A sexualidade ela é de extrema importância, ela é fundamental para a existência de um ser. Tanto ela é importante que, quando a gente pega os governos autoritários, quando a gente pega igrejas autoritárias, a sexualidade do cidadão, a sexualidade da população ela é reprimida. Porque se eu sou reprimido sexualmente, certamente eu serei reprimido em várias outras situações da minha vida. Ela é um elemento estruturante que a gente tem da nossa identidade, porque ela vai unir o meu nível biológico, ela vai unir o meu nível psicológico, o meu nível social, né? E ela faz, então, o quê? Uma complexa interação de todos estes fatores. Bom, aqui nós vamos entrar na questão social da pessoa trans. Essa pirâmide aqui, a pirâmide de Maslow, ela trabalha muito bem a questão das aspirações da pessoa, das aspirações como que deve ser na sociedade. Então, ela vai do ponto mais baixo ao ponto mais alto, que é o ponto da fisiologia, né, que é o básico. A pessoa tem que ter comida, ela tem que ter moradia, ela tem que ter segurança, e vai gradativamente subindo. Vai ter que ter reconhecimento, criatividade, família. Então, essa é a nossa pirâmide de ascensão para nossas realizações pessoais. Então, vamos tratar dentro dessa pirâmide, porque isso tudo aqui, nós que estamos aqui participando, certamente nós temos. Nós temos comida, nós temos água, nós temos família, né? Nós temos reconhecimento, nós temos a nossa autoestima. Agora, a população trans. Se nós viemos para começar, o Brasil é a sociedade, não vou nem dizer o país, é a sociedade que mais mata pessoas trans e LGBT no mundo. E olha que esses dados nossos são dados subnotificados. A vida média de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Isso considerando pessoas como meu filho, de um poder socioeconômico diferenciado, que a família não abandonou, que puxa essa curva um pouco para cima. E como que essa população trans morre? Ou por suicídio, porque na fisiologia ela não tem, ou então por violência, às vezes com o próprio parceiro que contratou para o programa as pessoas travestis. Então, olha só, na fisiologia, é muito comum uma pessoa trans, quando se assume para a sua família, o que acontece? Ele é posto para fora de casa. Posto para fora de casa. Então, ele já perdeu a sua questão fisiológica. A questão da segurança da família perdeu. Do corpo e da propriedade ele não tem. Nós vimos que foi histórico. Recentemente, aí saiu nas partes do estado de Minas, muitas vezes, aquela mulher trans que no carnaval foi agredida por 5 transfóbicos, eu nem vou dizer que é elemento, 5 transfóbicos, né? A Cibele não morreu, a gente não sabe por quê, ficou completamente sequelada. E por que ela foi agredida? Porque é uma mulher trans. Simplesmente por isso. E digo mais, é subnotificado porque esse tipo de violência, muitas vezes a polícia não cadastra que é uma pessoa trans que está sendo violentada. Simplesmente coloca uma violência social, uma violência comunitária. Outro ponto que é importante é a escola. A escola é o local de maior agressividade às pessoas trans. Eles não respeitam o nome, não respeitam a identidade de gênero e as condições básicas para as pessoas, que inclusive que estão lutando por isso, que é a questão, inclusive, do uso de banheiros,
as próprias escolas não deixam eles escolherem o banheiro no qual eles se identificam como gênero. Só para vocês verem um exemplo, semana passada eu estava conversando com uma pessoa não binária, conversando com ele sobre formação. Falou, Paulo, eu comecei a fazer faculdade aos 18 anos. Eu já tentei formar em 3 cursos. Todos eu saí porque eu não aguentava mais de tanta transfobia que eu sofria. O último eu estava fazendo uma escola, eu pagava a minha escola com o emprego que eu tinha na universidade. A universidade, uma fototransforma me mandou embora, eu tive que parar o curso. Agora eu estou fazendo a distância. Falei para ele, você não tem interesse em voltar para a escola de aula, de sala de aula de novo, não? Nunca mais eu quero. Foram os piores locais que eu passei na minha vida. Então, a escola que era para acolher, não acolhe. O outro ponto que é importante para essas pessoas, empregabilidade. O nível de empregabilidade das pessoas trans é baixíssimo. E aí, o que essas pessoas trans fazem para sobreviver? Foram expulsas de casa, não tem escola e não tem empregabilidade. Tem 2 caminhos para elas. Ou vai para a prostituição, e muitas vezes ela é violentada e assassinada pelo próprio parceiro, ou então ela vai ser, no caso aí, traficante de droga, nas questões que vai ser mais uma vez marginalizada. Então, gente, quando vocês verem uma travesti, quando vocês verem uma pessoa trans, tenham um outro olhar para essas pessoas. Tenham um olhar de respeito, tenham um olhar de consideração, porque a sociedade ela não dá visibilidade para essas pessoas. E por isso que nós estamos na militância, por isso que nós estamos na luta, e como diz meu filho, junto com a Yara na manifestação do ano passado, da Semana de Visibilidade Trans. Nós temos que ser visíveis por quem não pode ser visível. Porque tem pessoas que não se manifestam com medo de ser assassinado, com medo de ser violentado. E aí a gente tem que começar a trabalhar algumas questões, até porque como nós vamos ter um ambulatório trans, nós temos que entender algumas questões, né? O que é o nome? O que o nome da pessoa deveria, de fato, ser? Né? O nome, então, deveria ser alguma coisa que carrega junto aos nossos corpos todos os sentidos de feminilidade e masculinidade, que operam como constituintes do gênero. Ou seja, o nome e o corpo interferem-se mutuamente. Eu me identificar como homem e ser chamado de Paulo é muito bom para mim. Imagina se eu fosse uma mulher trans e ser chamado de Paulo. Claro que esse nome não seria adequado para mim. Né? E o que o nome civil? Olha como há uma discordância do nome civil com o nome que a gente quer ter, que vai se identificar. O nome de civil, isso aqui consta, inclusive, no Supremo Tribunal. É um substantivo usado para designar ou denominar alguém. Ou seja, algo ou alguém. Não importa. Eu, Paulo, meu pai me põe o nome de Paulo, não importa a minha identidade de gênero. Né? Então, ela individualiza uma pessoa simplesmente pelo que ela passa a ser, não pelo que de fato ela é. Por isso, vem aí a necessidade do nome social. O nome social, e nós que vamos trabalhar com o ambulatório trans, nós vamos ter que educar todo mundo, nós temos que saber como que nós vamos chamar as pessoas com o seu nome social. Então, o nome social, na verdade, é a designação do indivíduo de acordo com as suas experiências, suas preferências e suas orientações. Através disso, ele escolhe, então, representar diante dos demais com aquele nome, por entender que o nome assentado em seus registros oficiais não condiz com sua personalidade, com sua identidade de gênero. Então, gente, a questão do nome social ele é extremamente recente. Imagine vocês, nós vamos estar no ambulatório, no pronto-socorro, chama Paulo, levanto eu, todo com o meu porte, toda a minha aparência física feminina. Muitas vezes, o que essas pessoas trans fazem? Vão com uma outra pessoa consultar. Por quê? Na hora que é chamado, entra os dois e as pessoas que estão do lado de fora não sabem quem que é o Paulo, quem que é a Maria. Então, essa questão é muito importante para nós. O nome social, quanto ele é respeitado, quanto a pessoa assume, tem trabalhos que demonstram que o índice de suicídio nessa população reduz significativamente quando ele é respeitado com o nome que ele escolheu, pelo nome social. Né? O nome social é importante porque eu só posso fazer a redesignação de nome, que eu vou falar no próximo slide o que é, a partir de 18 anos. Outra coisa, o nome social ainda ele tem um custo alto para essa população. O nome social não. Desculpa, a redesignação ainda tem um custo alto para essa população.
Ainda bem que ela está do meu lado aqui me corrigindo. Então, muitas pessoas não conseguem fazer a sua redesignação de nome e gênero pela questão de custo. Os cartórios ainda cobram caro, né? E o que a gente tem tentado fazer é que isso não haja custo. Já o nome social, não. Ele vai ter o nome dele, que é o nome de civil, e o nome social é o nome como ele se identifica e como a pessoa quer ser chamada. A partir do momento que ele troca o nome no cartório, passa a ser o nome civil dele. Independente. Aí ele troca gênero, troca nome, deixa de ser nome social e passa a ser o nome civil dele. Então, aqui a questão da redesignação do nome e do gênero, que pode ser feita a partir de 18 anos. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi em 2018 que se colocou. Ou seja, existe alteração de nome e gênero no assento de registro civil, ele é possível mesmo sem realização de procedimento cirúrgico. Então, não precisa de fazer isso, né? E é muito importante lembrar que a redesignação do nome e do gênero não muda os documentos. O CPF continua o mesmo, o registro civil do número da identidade continua o mesmo. Ou seja, aquela pessoa para a sociedade, do ponto de vista de comprovante, do ponto de vista social, imposto de renda, Receita Federal, é a mesma pessoa, que vai estar sempre atrelado ao seu CPF. Bom, e aí vamos entrar um pouco na questão nossa da relação profissional. E aí eu digo que é a questão não só profissional, mas principalmente a relação da própria sociedade. Onde existe preconceito? Existe preconceito onde existe falta de conhecimento. Então, nós, profissionais da saúde, né, e vários profissionais, nós não temos conhecimento sobre a realidade de vida trans e o que é uma pessoa trans. E com isso vai ocasionando o quê? Vai ocasionando esses preconceitos que nós temos. E esses preconceitos, eles vão gerando alguns obstáculos, tanto para nós profissionais, quanto para o ponto de vista da pessoa trans que nos procura. Então, vocês veem, um atendimento discriminatório por parte dos profissionais. E, às vezes, esse atendimento discriminatório, ele é, primeiro, eu não respeitar o nome social, eu não entender, né, qual a orientação dessa pessoa, qual é a identidade dessa pessoa. Então, se nós temos dúvida, pergunta. Como você se identifica? Qual que é a sua orientação sexual? Isso aí não é nenhum constrangimento. Se a gente coloca isso de uma forma tranquila, que é para a gente entender, isso não vai gerar nenhum constrangimento. O que vai gerar constrangimento é a pessoa ter um nome social e eu insistir em chamá-lo pelo seu nome de registro civil. Eu não entender a sua orientação sexual, né? E com isso eu começo a gerar conotações preconceituosas e começo, às vezes, a gerar alguns comentários e aqueles risinhos do canto da boca que a gente acha que é simples, mas que as pessoas vão percebendo. E levando a condutas inadequadas e as limitações do sistema de saúde. Nosso sistema de saúde é completamente limitado para essa população. Eu não vou entrar aqui, gente, em detalhe que a Karine entrou a semana passada, que é de tratamento, como faz, senão vai ficar repetitivo. Então, procurei não estar colocando isso e mais dar uma questão geral e da sociedade. E o que isso vai revelando? Primeiro, que as pessoas não revelam sua orientação sexual para o profissional médico, para o profissional de saúde. E aí nós vamos poder ter intervenções inadequadas. Tem uma falha no processo de comunicação, gerando, então, uma fragilidade na relação médico-paciente. E uma outra coisa, embora é uma população que tem também seus riscos de IST, a gente não pode pensar que tudo que essa população tem é IST ou é HIV, né? Porque essas pessoas também sabem se proteger e elas podem ter todas as outras patologias que nós temos, né? E como essas pessoas são tão agredidas pela sociedade, ela acaba, em algumas situações, tendo também um comportamento agressivo. Porque esse comportamento agressivo é a forma de se defender. Eu já fui tão agredida que, como eu só encaro a sociedade como agredido. E se eu não tenho um bom atendimento, o que eu começo a fazer? Eu começo a não procurar o serviço de saúde. Porque se o serviço de saúde, para mim, é hostil, assim como a escola é hostil, eu não vou a algum local que está me hostilizando. E aí, o que acontece na questão da hormonização? Eu começo a fazer hormonização ou por conta própria, ou começam a fazer de forma clandestina. Porque a mulher trans, ela encontra com mais facilidade os anticoncepcionais da farmácia, porém toma em dose excessiva.
aumentando os seus riscos de trombose e todos os seus riscos que se tem. O homem trans, a testosterona é muito controlada para você poder comprar. Só que ele compra onde? Ou compra pela internet de forma clandestina, ou compra nas academias de ginástica, correndo o risco também de ser um controle. Então, nós não podemos deixar que essas pessoas não procurem o serviço de saúde pela hostilização. E aqui, então, a gente entra no nosso papel, porque eu coloco o papel do profissional, mas eu acho que é um papel nosso como cidadão, é um papel nosso como pessoas que trabalham nessa sociedade, né? Então, eu coloco muito o acolhimento versus o julgamento. Vocês, residentes, vocês que já passaram aí comigo na maternidade, sempre ouviram falar que nosso papel é acolher as pessoas que nos procuram. Não importa qual que é a situação que ela tem. E um outro ponto, nós não somos julgadores, nós não somos juízes, então não temos que julgar ninguém. Então, quando uma pessoa com uma orientação sexual diferente da nossa, uma pessoa com identidade de gênero diferente da nossa, nós não temos que ficar aconselhando a ela dentro das nossas crenças, nós não temos que aconselhar dentro dos nossos preconceitos. Nós temos que, com respeito, orientar essas pessoas naquilo que ela nos procurou, naquilo que a gente vai poder dar melhor condições de vida para ela, melhor situações junto à sociedade para ela. Então, essas orientações que eu vou dar, não é o que eu quero dar, é o que ela quer saber de orientação. Porque a pessoa que me procura com uma identidade de gênero, ela não quer que eu fale para ela que ela tem que ter identidade de gênero igual a minha, e eu nem posso fazer isso. E um ponto muito importante é que nós profissionais, nós, sociedade, nós temos que ser transformadores, nós temos que ser agentes da transformação social. Porque se nós que temos esse conhecimento não formos agentes da transformação social, nós não iremos transformar essa sociedade para aquilo que a gente quer. Uma sociedade igualitária, uma sociedade que respeita as pessoas dentro das suas diversidades. Então, em todos os momentos, surgiu oportunidade, nós temos que colocar essa questão. Semana passada eu estava no consultório, um casal começou a conversar comigo e sobre o sexo do neném. Já tem um filho e discutindo agora. O marido virou para assim, doutor, também eu não estou preocupado agora não, porque essa questão de sexo, a gente vai saber, na verdade, ela para 20 anos de idade. Porque tanta coisa que muda, eu entrei na seara com ele, comecei a conversar com ele, mas por que isso tal? E, ao final, eu falei tudo para ele, expliquei para eles o que era uma orientação sexual, o que era uma identidade de gênero, por que a pessoa tinha uma identidade de gênero diferente do sexo biológico, né? Então, no final da consulta, ele falou, nossa, um monte de coisa que eu não sabia, e que para mim vai ser muito mais tranquilo se amanhã um filho meu vier falar que tem identidade de gênero diferente do nascimento, ou se tiver uma orientação sexual diferente do que a gente imagina que ele vai ter. Então, esse papel de agente transformador, nós temos que fazer em todo momento, né? No ambiente de serviço, no ambiente de bar, que a gente for depois que a pandemia acabar, com as pessoas que vierem com algum preconceito, nós temos que nos manifestar, nos posicionar sobre essa questão, né? Então, essas questões nós temos que fazer. E aí, nós temos algumas legislações, vocês veem que as legislações elas são todas muito novas, né? Todas as questões da legislação da transexualização, da transgeneridade, ela começou muito recente, né? Então, o que nós temos? A primeira portaria do Ministério da Saúde saiu em 2011, que é a portaria 2836, que ela institui a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBTQI+. Ou seja, ela organizou como que um serviço que atende o SUS, ele tem que fazer para ser credenciado para atender a população LGBTQI+, e a população trans. E aí entra a questão da multiprofissionalidade, entra a questão das cirurgias, entra a questão do ambulatório. Então, tem toda essa questão aí. A portaria de 2000... Essa política nacional, a Karina mandou na aula passada o link para essa portaria lá no Ministério da Saúde. Então, na aula da semana passada, tinha o link para essa portaria da Política Nacional de Saúde LGBTIQ+. E qualquer coisa também é só entrar na página do Ministério da Saúde, que é saúde.gov.br, colocar o número da portaria, né, que é gabinete do Ministério, e entra com o número e a data que a gente acessa ela toda também. Já de 2013, ela
vem o quê? Ela vai redefinindo a portaria anterior e ampliando, então, o processo transexualizador no SUS, incorporando, inclusive, os tratamentos transexualizadores e a questão das cirurgias. Eu coloquei também as resoluções do CFM, que ela é muito importante, né? E a gente segue muitas resoluções do CFM, embora a gente tenha que estar claro que resolução do CFM não é lei, mas é sempre bom a gente seguir as resoluções, né? A primeira resolução do CRM que saiu foi a revolução... Aqui está 2020, mas não é 2019, isso. Essa 2019, que é a mais recente, foi publicada no DOA em 2020. Ela revoga a resolução de 2010. O que dizia a resolução de 2010? A resolução de 2010, ela organizava a questão dos profissionais que tinham que ser atendidos, as idades que a gente podia fazer, começar com a hormonização, a idade que a gente pode começar com as cirurgias, né? Então, a hormonização nós podemos a partir de 16 anos, as cirurgias a partir de 18 anos. Então, ela tratava tudo isso. E tratava qual cirurgia que não era experimental e qual cirurgia que era experimental. Então, as neofaloplastias, no caso da mulher trans, do homem trans, desculpa, ela estava nessa portaria de 2010 como cirurgia experimental. Nessa resolução de 2019, publicada em 2020, ele já não coloca nada de cirurgia experimental, ele coloca só a questão da organização do serviço e a questão das idades de 16 anos para se iniciar o processo de transexualização e de 18 anos também para a questão das cirurgias. Aqui também tem que é importante, né, porque nós trabalhamos em serviço público, mas também tem a questão do serviço privado, né? Então, a ANS, no parecer técnico de 2019, ela coloca que os planos de saúde eles têm que dar cobertura no processo transexualizador, inclusive com cirurgias, as mastectomias, as histerectomias, a oforectomia, oforoplastia e a estiroplastia, que é para a questão de mudança de tonalidade de voz. Eu queria um parênteses rápido aqui, porque é o seguinte, e aqui vai envolver tantas outras coisas. O que nós temos que cobrir nisso aí? Normalmente, o homem trans, o que mais o incomoda, o que mais o procura, além da hormonização, que esse é o primeiro ponto, começa a fazer para ter todas as mudanças, em termos de cirurgia, o que, na verdade, ele mais procura para fazer é a mastectomia. Por quê? A mastectomia, ele é um alvo feminilizante visível para todo mundo, né? Então, a mama o incomoda muito, porque ela é a expressão feminilizante de um homem trans. E quando ainda não fez a mastectomia, eles começam a usar muito enfaixamento, muita compressão na mama, né? Inclusive algumas se ferem, se machucam, até poder fazer a mastectomia. As histerectomias, as oforectomias, elas são menos utilizadas nos homens trans, em algumas situações sim, mas são utilizadas principalmente naqueles casos que, mesmo ele fazendo uso da testosterona, ele continua menstruando. Então, isto aí é muito incômodo para o homem trans. Se ele para de menstruar, normalmente até a gente não vê muita demanda de fazer esterectomias, mas pode ter uma demanda, né? E essa demanda, então, ela vai ser autorizada, inclusive, pelo plano de saúde, e pelo SUS também ela está autorizada. Para vocês verem, até o CID-10, que ainda está prevalecendo, agora vai entrar o CID-11, até o CID-10 a gente tinha a questão das doenças, a transgeneridade, ela se incluía no capítulo F das doenças psiquiátricas, ou seja, existia uma patogenização da transexualidade. Então, estava dentro de distúrbios psiquiátricos. A partir do CID-11, que virá agora, ele sai das doenças psiquiátricas e entra nas outras condições relativas à saúde sexual. Não era bem esse capítulo que a gente entendia que a transgeneridade deve entrar. A transgeneridade, ele deve entrar naquele capítulo que a gente tem das supervisões, assim como a supervisão da consulta de pré-natal, a supervisão da consulta ginecológica. Então, ele deveria entrar nesse. Mas não há de discordar que já é um avanço, ou seja, eu já despatologizei a transgeneridade. Então, hoje não existe homossexualismo, porque homossexualismo, transexualismo, me leva a doença. Então, tem hoje o que eu tenho a transgeneridade, eu tenho a homossexualidade, né? Então, a gente tirou esse sufixo ismo, que me leva à doença, que me leva à patologia. Então, são avanços que vão tendo.
a população LGBTQI, trans, vão tendo alguns avanços, mas são eventos são avanços recentes e que só se conseguiu, por quê? Porque a população ela foi cada vez mais se unindo, né? E nós tivemos no mês passado, no dia 28 de junho, foi a questão do mês do orgulho LGBTQI, e quando isso começou? Começou-se lá na manifestação de Stonewall, né? E a partir daí veio a comunidade, veio a primeira parada de orgulho LGBT, e todos esses avanços vêm acontecendo. Então, hoje nós temos que podemos fazer a questão do relacionamento homoafetivo ser reconhecido por lei, né? Então, nós somos com vários avanços caminhando, mas tudo isso com essas dificuldades por causa da luta. Por isso que eu digo, nós temos que dar visibilidade a quem é invisível. Então, aqui, ó, e quais são os procedimentos? Já falei um pouco desses, né? São os procedimentos que a gente tem. A hormonioterapia é o principal, e aí a gente começando, como a Flávia disse, o ambulatório nosso. Aí na MOV, continuidade, o primeiro passo vai ser, então, a hormonioterapia. De imediato, nós não teremos processo de redefinição com cirurgias, porque como nós vamos trabalhar de crianças e adolescentes, vão ser pessoas menores que 18 anos. E somente, então, a partir de 19 anos, de 18 anos, nós vamos começar a fazer. Então, nesse processo inicial, nós não teremos. Nós teremos somente, então, no processo, talvez, o ano que vem ou no outro ano, né? Então, esses que eu já falei são os procedimentos que nós temos aí da redesignação, né? Bom, e aí envolve aqui, já que nós estamos tendo que fazer, já que nós estamos tendo, já que, felizmente, nós vamos ter um ambulatório aí na maternidade, nós temos que começar a fazer algumas campanhas, né? Nós temos que começar, então, fazer a campanha de sensibilização de todos os colaboradores, ou seja, a partir do momento que uma pessoa trans chegar no nosso ambulatório, ele tem que ser acolhido desde a recepção, desde quem trabalha na portaria, desde quem faz a ficha dele no ambulatório e pelos profissionais de saúde, né? Eu digo que um profissional que faz uma cirurgia numa pessoa trans, ele não pode ser simplesmente um cirurgião. Ele tem que ter a sensibilidade e o entendimento do que ele está fazendo, é muito mais do que tirar uma mama, é muito mais do que tirar um útero, né? Então, ele tem um outro processo, uma sensibilidade muito maior. Então, nós temos que começar, de uma vez, fazer a sensibilização dos nossos colaboradores. Nós temos que sensibilizar o que? Os prestadores, né? Por quê? Eu vou pegar uma citologia, já com redesignação de nome, de um homem, e vou mandar fazer uma citologia oncótica no laboratório. Se o laboratório não entender este processo, ele vai me devolver, falando que eu estou fazendo errado, ou então que eu estou fraudando o sistema, né? Nós temos que entender que já existe esse movimento, e já tem algumas situações de homem tendo parto. Onde que há 10 anos nós imaginávamos isso? Né? Tivemos recentemente em Belo Horizonte. A Rafaela pôs aqui. Já tem vários aí, né? Estou vendo aqui que a Rafaela já colocou, né? E como que essas pessoas devem ser tratadas? Devem ser tratadas da forma que elas vão ser tratadas do gênero, mas identificar. Então, nós temos que começar a entender que esses fatos já estão acontecendo. Queiramos ou não, esse fato vai acontecer nas nossas mãos. E nós temos que estar preparados para acolher essas pessoas. Então, essa sensibilização tem que ser todo mundo. Porque se chegar um homem trans para ser atendido lá, e ele foi discriminado por alguém da portaria, se foi discriminado por alguém que vai fazer a ficha dele, ele já não vai voltar mais no serviço. Então, nós não queremos isso, né? Uma outra questão que são as estruturas físicas que têm que ser condizentes para esse atendimento. Uma questão básica das pessoas trans hoje é o banheiro. Muitas vezes, quando uma pessoa trans, principalmente o homem trans, quando vai a algum bar, algum lugar, ele quer saber como que é o banheiro. Porque se for um banheiro dividido pelo sexo biológico, em que só tem mictória, não tem um vaso, que não tem nada dividindo, ele não vai naquele lugar, porque como que ele vai poder utilizar, fazer as condições mais básicas, mais necessárias, que é fazer um xixizinho depois de tomar uma cerveja. Não tem jeito dele naquele bar, né? Então, são situações que no serviço próprio, no serviço público, no serviço médico, né, nós temos que começar a pensar nisso também. Então, não é só abrir um ambulatório e começar atendimento. Se eu não der essas condições de acolhimento a essa pessoa, o meu serviço vai estar fadado a não ter as pessoas.
A implementação do nome social. Hoje, felizmente, no SUS, nós já temos, o cartão SUS já tem, na ficha nossa lá de internação na maternidade já tem local para pôr nome SUS, né? O que é uma dificuldade ainda nos planos de saúde. Os planos de saúde estão dando cabeçada para pôr nome social na carteira do convênio, né? Eu tenho feito discussão com as Unimedes, com a Federação das Unimedes, eles não entendem que eu colocar o nome social, a pessoa vai ser outra pessoa, o entendimento deles é esse, né? A organização para troca, então, porque se uma pessoa já chega no serviço com nome redesignado, com gênero designado, isso é fácil, mas se ele começou a ser atendido com Paulo e eu redesignei meu nome para Maria, vai ter que haver essa mudança nos meus prontuários, vai ter que haver essa mudança em todo o meu sistema de atendimento dentro do serviço, dentro do hospital. Uma outra questão que a gente tem que trabalhar, não só nos civis dos planos de saúde, mas também no SUS, são as quebras de regra por gênero, ou seja, eu sou glosado porque eu pedi um PSA numa mulher, né? Por quê? Os homens trans vão continuar fazendo, se não fez a opção da mastectomia, vai continuar fazendo mamografia, vai continuar fazendo citologia, em algumas situações vai ter que fazer um ultrassom de pélvico endovaginal, né? Os homens trans, as mulheres trans vão ter que fazer acompanhamento igualzinho todo homem faz depois de uma certa idade do PSA. Então, tudo isso virá. E se eu tiver regra de gênero, simplesmente, esse exame só pode em homem, esse exame só pode em mulher, o que vai acontecer? Vão ser tudo glosado, não vai ser nem autorizado. Então, nós temos que começar a fazer essa discussão com todos os parceiros que trabalham conosco. Uma outra coisa que é muito importante, né, é que a gente tem que trabalhar com quem faz ultrassom. Esse negócio de fazer ultrassom, ver lá um pênis e coloca piu-piuzão, machão, não sei o quê, isso tem que acabar. Eu não posso valorizar a questão da pessoa com a sua identidade de gênero pela genitália, porque amanhã esse piu-piuzão não pode ser homem, ele pode ser uma mulher. Então, nós temos que, porque a gente vai valorizando o gênero pela genitália, né? Então, nós temos que começar a mudar essas questões, temos que mudar esse comportamento, né? O outro ponto aí é o que a gente já está fazendo no ADET, é um grande avanço, que é o aumento de serviço especializado no atendimento de pessoas trans, com credenciamento. Hoje, você vê em Belo Horizonte, hoje nós temos o Eduardo Menezes, começando agora no João Paulo II, e vamos com o ADET Valadares. Em Minas Gerais, nós temos um serviço em Uberlândia, na Universidade Federal, e aqui no ADET, agora do Eduardo Menezes, nós não temos outros. Os serviços credenciados são poucos, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar. E aí é uma discussão que nós vamos ter que fazer, principalmente nas cirurgias. Como nós somos um hospital público e trabalhar, tem que ver como que vai acertar com o Estado, inclusive dando credenciamento, porque nós podemos precisar começar a fazer as cirurgias sem ter o credenciamento do Ministério. Mas como nós somos uma instituição pública, uma instituição SUS, e o recurso SUS ele é federal, municipal e estadual, nós podemos muito bem começar a fazer essas cirurgias com o recurso do Estado, né? Então, nós temos que aumentar esses atendimentos. Bom, gente, para finalizar, eu não posso deixar de fazer uma apresentação dessa e fazer o nosso merchandise, porque esse coletivo Mães pela Diversidade, além da conversa que nós tivemos com o Chico na época, foi o que de fato nos acolheu, foi de fato que nos mostrou que as famílias de filhos LGBTQI, que as famílias de filhos trans, eles podem ser muito felizes, né? E aí é o coletivo nosso Mães pela Diversidade. E tem o seu slogan, né? Aqui numa manifestação de rua, vocês estão vendo, aqui na frente puxando aqui a Yara, né? E as mães, assim, são igual leoas, não mexem com nossos filhos. E quem são os nossos filhos do Mães pela Diversidade? São todos os filhos que nos procuram. São todos os filhos LGBTQI+, que nos procuram. E aqui vocês precisam ver como o nosso acolhimento, que eu vou falar aqui, em várias situações, nós temos várias histórias que as mães entram ali achando que é o fim de vida dela porque um filho falou que é LGBT, porque um filho falou que é trans. Ela entra de uma forma e, quando ela sai, ela vê que o mundo é diferente do que ela estava pensando, né? Posso citar inúmeros casos para vocês. Eu posso citar um menino trans, né? A mãe chegou lá completamente perdida. Quando ela saiu de lá, no outro dia ela postou para nós no grupo. E pela primeira vez ela tinha conseguido chamar o filho pelo nome que ele tinha escolhido,
da identidade de gênero dele, e que a partir daquele dia a vida dos dois tinha completamente mudado naquela questão, né? A gente acha que é inadmissível a gente pôr um filho para fora, a gente não dá um abraço no filho pela sua orientação. Então, o nosso lema é esse aí, ó, tire seu preconceito do caminho, queremos passar com o nosso amor. Eu até acho que nós já estamos precisando de mudar esse slogan, porque o nosso slogan agora tem que ser o seguinte: tire seu preconceito do caminho, porque nós já estamos passando com o nosso amor. Nós temos que mudar esse slogan. Eu vou propor lá para o Mães pela Diversidade, né? E dentro do Mães nós temos um subgrupo, que é o Transborda, que são pais e mães de filhos trans. E aí o nosso lema é o seguinte, que quando o amor transborda, esse lema é de Minas Gerais. Esse aqui é de Mães pela Diversidade Nacional. Então, no nosso lema do Transborda, ele diz o seguinte, que quando o amor transborda, ele se transforma em ação. É o que nós estamos fazendo. E aí, gente, se vocês tiverem alguém que está precisando de apoio, de algum filho que a família não está aceitando, a gente faz o acolhimento, não nesse período de pandemia, né? Nesses horários que a gente tem no Centro de Referência da Juventude, que é um espaço maravilhoso. Quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer. É na Rua Guaicurus, ali na Praça da Estação. Sempre tem mãe e pai no acolhimento, segunda de 18 às 19h30 e sábado de 10 às 12. Não precisa de entrar, de agendar e nem nada, é só comparecer lá. E às quintas-feiras, no CR LGBT, que é o Centro de Referência LGBT, é uma instituição da Prefeitura, né, na Rua Curitiba, na 15/16 às 19, tá certo? Então, nós estamos sempre lá para a gente poder colocando e participando junto com essas mães, com esses pais e com os filhos, né? E aqui quero dizer que até uma próxima oportunidade, esse arranjo de flores são exatamente as cores da bandeira trans, né? Porque a gente sabe que são várias cores, cada orientação, cada identidade tem as suas cores, e essas cores todas têm os seus significados. E dizer que eu estou muito feliz de estar podendo apresentar isso para vocês, né? Eu não fiz nenhuma aula de livro, porque eu acho que livro vocês pegam lá e leem, né? Mas eu estou passando para vocês um pouco o que é a realidade das pessoas trans e como que nós, como cidadãos, como profissionais de saúde, né? A gente pode transformar. E quero dizer para vocês que nós só chegamos nessa situação que a nossa família vive hoje, porque eu tenho uma grande companheira que está sempre do meu lado, né? Nós temos nossos filhos que são muito, né, compreende. Nossa filha, que é hétero, cis, né, ela faz a manifestação o tempo inteiro de apoio ao irmão, né? Então, essa questão familiar, essa questão do amor, é que faz hoje a gente navegar e acalmar como aquela foto do Iguaçu, tranquila, com o pôr do sol brilhante, né? Espero que tenha podido contribuir com vocês aí para a gente pensar de formas diferentes e transformar a sociedade da forma que nós precisamos transformar. Estou à disposição, podem perguntar, comentar, tem vários comentários aqui, né? Eu estou vendo aqui porque a Yara está com o computador dela ligado aqui também, então eu estou conseguindo ver e estou à vontade e à disposição de todos aí, se precisar de alguma informação a mais. Obrigado. Matheus, muito obrigado pelo convite. Flávia, parabéns. Eu acho que isso aí é muito importante. Simone também, parabéns para vocês. E vamos fazer outros temas assim para a gente discutir. Com certeza, Paulo. Queria te agradecer a disponibilidade de reunir com a gente na quarta-feira, às 8 horas. Foi excelente sua aula. Sempre, né, quando a gente conversa sobre esse assunto lá no Odete, eu e Júlia, a gente ficava falando sobre isso. Nossa, vamos sentar com o Paulo, conversar, é tão bom, ele tem tanta coisa para acrescentar, né? E hoje não foi diferente. Tem alguns comentários aqui, a Isabela Rocha disse, né? O problema é que muitos ainda não alteram o nome social, então na estatística não entra como trans. O número de assassinatos é muito maior do que o registrado, né? Realmente a gente tem essa questão. A Rafaela Menin, né, falou, tivemos recentemente 2 atendimentos de homens trans no Otaviano Neves, um deles para parto e outro para esterectomia. Foi uma experiência muito boa para a equipe, preparamos desde os atendentes e todos os envolvidos para respeitar o nome social e o acolhimento deles. Esperamos poder conscientizar cada vez mais a população e os nossos profissionais para acolher sempre com carinho e respeito a qualquer paciente.
A Bia te parabenizando, né, e agradecendo mais uma vez. E aí a Luísa Martino, Paula, fez uma pergunta. Olá, Paulo. Gostaria de saber quais os sinais que devemos prestar atenção na fase de descoberta da transexualidade, porque imagino que inicialmente a própria pessoa deve ficar confusa. Como podemos auxiliar e orientar nesse processo, principalmente na atenção primária, dentro do centro de saúde? Obrigada desde já por essa aula maravilhosa. Os sinais, assim, a questão básica, nós não vamos, como se diz na linguagem, nós não podemos, nós não vamos tirar ninguém do armário, né? As pessoas que vão se sair do armário, no momento que achar, elas vão se assumir sua identidade de gênero, vão assumir sua orientação sexual no momento que eles vão dar. Mas eu vou citar, assim, por exemplo, o que nós vivenciamos e que depois, quando o nosso filho nos deu a carta, como dizia a gente fez um checklist. E essa questão do checklist, a gente trouxe claro no dia que foi uma mãe, um rapaz trans com um irmão, né? E o irmão foi falando assim, eu fui vendo meu irmão com algumas atitudes um pouco diferentes, né? E eu comecei a estudar a questão da transgeneridade, fui fazendo um checklist. Falei, isso tem, isso tem, isso tem. No final, eu falei, fechou o diagnóstico. É como a gente faz um pouco no diagnóstico. Mas a gente começa a ver alguns comportamentos, né? Às vezes, comportamentos de roupa, como gosta de se vestir, né? Às vezes, alguns tipos de brinquedos, né? Embora, por isso que a gente deve hoje trabalhar com brinquedos, mais brinquedos didáticos do que brinquedo onde eu defino o papel do homem, o papel da mulher na sociedade. Isso é muito comum, né? Mas para a mulher eu dou boneca, eu dou fogãozinho, dou panelinha, para o homem eu dou arma, eu dou revólver, eu dou carrinho, né? Então, são as questões que a gente começa, né? Por exemplo, vou citar nosso exemplo, nosso filho, né? Quando a gente saía para comprar roupa com ele, era uma dificuldade, porque a gente levava aonde? Levava em departamento feminino, né? Experimentava uma, duas, não queria mais. Então, eles vão dando sinais, cada um vai dando o seu sinal. O que nós temos que entender? É que aqueles sinais deles são sinais que estão dando, a gente não precisa de ter preconceito, e nem se a gente perceber que ele está tendo uma orientação sexual diferente, ou uma identidade de gênero diferente do que a gente imagina, não ficar reprimindo, né? E deixar que o momento oportuno dele, ele vai sair do armário. E sabendo com a certeza de que no momento que ele definir sair desse armário, ele vai ter o apoio, né? É o que meu filho falou no domingo, que a minha menina colocou no Instagram dela, da família, e eu, parabenizando ele, falou assim, eu só dei o salto que eu dei, porque eu sabia que eu tinha braços embaixo para me segurar. Quer dizer, que coisa melhor do que isso, papai e para mãe, né? Numa situação dessa, e realmente ele teve o braço e tem um braço. Né? Mas o mesmo braço que a cara estia, o mesmo braço também que chama e puxa a orelha quando precisa. Não é verdade? Então, assim, a gente vê os sinais são dados, né? A gente não tem preconceito, e o que eu disse, o respeito. Não tentar mudar aquilo que a pessoa é, do seu ponto de vista da orientação da sua identidade de gênero. Não sei se respondi, senão a gente pode seguir. Eu só queria complementar. Na verdade, esses sinais são desde criança, a pessoa já nasce assim. O tempo que ela vai gastar para ela mesma reconhecer esses sinais e conseguir assumir aquilo, porque com essa sociedade que a gente vive, depende de cada um. Não é fácil para eles também. Né? E essa foi uma das angústias que eu vivi, porque o Pedro, quando se assumiu, tinha 24 anos de idade, só que eu, particularmente, já estava vendo muito claro, tinha 6 meses, porque estava começando a usar binder. Aí eu falei, agora não tem jeito mais. Então, eu já estava vendo, mas isso foi com 23 anos e meio, e os anos todos que ele viveu antes, né? E aí, esse checklist, se você perceber nesse checklist antes e conseguir não fazer ele se assumir, mas dar a ele mais clara essa abertura, que você vai estar com os braços lá embaixo para ele pular, diminui o sofrimento, sim, né? Quando esse livro que o Paulo falou, que ele deu para a gente ler,
Ele é publicitário, trabalha numa editora, e esse livro caiu na mão dele, é um livro em francês, caiu na mão dele para ele preparar esse livro para edição em português. E aí, ele começou a ler o livro e começou a enxergar. E aí ele me deu esse livro de presente. É um livro fininho, que é todo ilustrado pela autora, como história em quadrinhos, que eu acho que vale a pena todo mundo ler. Chama Justine. E aí era a Justine que virou Justin. E aí, ou aliás, não é Justin, é Justin, porque é em francês. É Justin. E aí, nesse livro, tem uma cena nesse livro que aconteceu com esse menino lá, com a avó, que aconteceu exatamente a mesma cena comigo. Não tinha sido a avó, mas tinha sido eu. Que é a história de uma boneca. Um presente que eu comprei, uma boneca que tinha o mesmo nome que ele tinha, porque a boneca era linda, no meu ponto de vista, achei a boneca maravilhosa, e comprei a boneca sem o menor contexto. Não era aniversário, não era dia das crianças, não era nada. Comprei porque eu achei a boneca linda com o mesmo nome. Cheguei toda feliz com a boneca, pegou a boneca dentro da caixa, olhou, muito bonita, mãe. Pegou a boneca, enfiou dentro do guarda-roupa. Essa boneca nunca nem saiu da caixa. Nunca nem saiu da caixa. Então, um sinal que eu só fui reconhecer quando ele me entregou esse livro. Então, assim, são coisas que a gente pode estar atento e que minimizam o sofrimento. Tem outros sinais, né? Por exemplo, no homem trans, a menarca é um transtorno muito grande. Porque aí é a caracterização do gênero biológico. Então, tem vários sinais. A gente tem que estar atento. Tem que estar atento, porque cada um vai manifestando com alguns sinais diferentes. E o momento que vai manifestar é como Yara disse. Nós temos dentro do Mães pela Diversidade, no interior, uma menina trans, com 6 anos de idade. Né? Se manifestou trans desde o começo, foi feito um acompanhamento com pediatra, com psiquiatra, com psicólogo, e uma menina trans, né? Com 6 anos de idade. E a família compreendeu. No começo, gente, realmente não é fácil, a gente não há de negar isso não, né? Mas com calma e com tranquilidade a gente vai superando a situação. Beleza. Tem mais uma pergunta da Graciela. Boa noite, Paulo. Gostaria de saber quais são as exigências necessárias para a cirurgia do processo transexualizador. Idade, identidade, documentos, laudo de outro profissional? Então é o seguinte, a hormonização, né, ela pode começar com 16 anos de idade. Os processos cirúrgicos, a partir de 18 anos de idade. O que você tem para você começar a fazer os processos? Dentro do Sistema Único de Saúde, e aí tem que ser um sistema integral de atendimento, eu tenho que ter o endocrinologista, o ginecologista, o psiquiatra, e tem que ter, então, um laudo de todos os profissionais. A questão do psiquiatra hoje, a gente tem feito um questionamento. Por quê? Se a transexualidade não é mais uma doença, como era no CID-10, para que eu tenho que ter um laudo psiquiátrico colocando que essa pessoa está apta ou não a fazer? Mas ela tem que ter esse acompanhamento durante esse processo. Documenta esses laudos que ela tem que ter. Ela não precisa ter feito nome social, ela não precisa ter feito redesignação de nome, nada disso ela precisa fazer. Né? Então, esse acompanhamento com o profissional, com o psicólogo, com o psiquiatra, o endocrinologista, e esses laudos para fazer. Documentação nenhuma. O que a gente tem dificuldade hoje, maior, para esses meninos fazerem cirurgias? É porque nós não temos serviço que faça. Né? Nós não temos serviço no SUS, e mesmo a ANS autorizando a fazer, por exemplo, a mastectomia, os cirurgiões plásticos, eles não querem fazer pelo plano, por quê? Porque eles vão fazer a cobrança particular e fazer a cirurgia. Mas hoje esse é o caminho que nós estamos caminhando com os planos de saúde, porque se a ANS já colocou no rol, os planos de saúde têm que conceder. Nós já temos, inclusive, jurisprudência em São Paulo, onde o plano de saúde foi, por justiça, obrigado a devolver, a ressarcir a pessoa
que pagou pela mastectomia. Então, não precisa pedir autorização judicial, não precisa de nada disso. É alguns laudos desses profissionais e a manifestação de desejo que ele quer fazer a cirurgia. Beleza. A Júlia Viegas quer saber, existe algum protocolo de rastreio para pessoas trans, como essa questão do PSA que você mencionou? Os rastreios que a gente vai ter que fazer são os mesmos para as pessoas não trans, né? No caso do homem trans, eu vou ter que rastrear a questão da citologia, principalmente se ela já teve uma relação com penetração, né? Com o tempo, se não vai tendo, a gente pode diminuindo esse intervalo, esse espaço, fazer o acompanhamento ginecológico, ovário, embora ovários vão se atrofiando com o uso de testosterona, mas são os acompanhamentos normal. Na mulher trans, nós vamos ter que acompanhar aquilo como a questão da próstata. A partir de uma certa idade, 50 anos de protocolo, ela deve avaliar a próstata, deve fazer o exame de próstata, fazer o PSA. São os rastreamentos que não mudam em função disso. O que vai fazer alguns exames de rastreamento é quando está fazendo hormonização. Então, por exemplo, o homem trans, talvez usando testosterona, ele tem que, tempo em tempo, fazer uma avaliação hepática, ele tem que fazer avaliação. Embora ainda está um pouco documentado, aí nós estamos quase que off-label ainda, porque está muito novo, nós não temos uma série histórica de pessoas usando esses hormônios, mas o que se vê é o seguinte, no caso do homem trans, a dose da testosterona que ela usa é uma dose que não é tão acentuada, a não ser que ele queira fazer a sua transexualização muito rápida, que no início, às vezes, começa com a dose mais alta, mas é a dose basal de testosterona no homem que não é trans, né? Então, esse rastreio tem que fazer. Na mulher trans também tem que fazer o rastreio, porque ela vai usar altas doses de hormônio, né, de estrogênio, de anticoncepcional. Então, são os rastreios naturais que a gente tem que fazer e os rastreios dos hormônios que eles estão usando. Beleza. Paulo, temos 1 milhão de elogios, todo mundo agradecendo, excelente aula, obrigada. Eu queria convidar todo mundo a inscrever no nosso canal do YouTube, chama Conhecimento Móvel, vou mandar aí no chat. Essa aula vai estar disponível lá amanhã ou depois. E eu quero saber se mais alguém quer perguntar alguma coisa para o Paulo. Eu queria pode falar, Paulo Mansoldo. Primeiro é parabenizar Paulo Tarcísio, que é uma pessoa assim, de um carinho, uma consideração de plantão de muito tempo. E a palestra dele, assim, nós temos que começar a falar isso em congresso. Não tem assim... O gabarito foi sensacional. Eu fiquei apaixonado com a aula. Viu? E é um tema intrigante que está aí a todo momento. E nós temos que começar a lidar com isso. Paulo, falou. Obrigado, viu? Valeu. Ô, Mansoldo, saudade de você, rapaz. Ô, Mansoldo. É a Meu Flávia grande aqui. chefe. Mansoldo. Tá me ouvindo? Vamos lá. Aqui é a Flávia, que saudade dos plantões com a letra que não reconhecemos e não sabemos o que representam os hieróglifos. Muita saudade. Passa lá na Move qualquer dia. Vou deixar. Um Paulo, abraço. tenho uma gratidão muito grande com você, viu? Eu aprendi muito com você. O mesmo. Digo eu. Júlia. Eu sempre tenho pergunta para o Paulo. Não consigo não perguntar. Eu encontro o Paulo toda sexta e toda sexta eu tenho pergunta para o Paulo. Então, o Paulo e Yara, na verdade, a pergunta é para os dois. Nesse final de semana, inclusive, eu e o Tiago estávamos conversando sobre esse assunto em relação a filhos, né? Que é uma coisa que gera uma angústia na gente, que a gente vê quando o Paulo dava as primeiras palestras dele, a gente via o Paulo angustiado por não sei se não percebido, mas não ter apoiado o filho antes disso. E que conselho que vocês têm para a gente, que a maioria, eu acho que a maioria de nós aqui somos jovens e ainda não temos filhos, que conselho que vocês podem dar para a gente, assim, de como começar uma criação, do que a gente não deve fazer? Isso gera uma coisa na minha cabeça, que eu não sei o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. O que vocês acham que a gente... Uma coisa assim, gente, vocês não podem fazer isso nunca, ou que vocês devem sempre fazer isso. O que vocês acham? Olha, quem que você quer que comece primeiro? Em relação à questão da transexualidade, a única coisa que eu falo é: procure não dar ênfase em nada
que é definido como de um gênero ou de outro pela nossa sociedade. Essa história de que a mulher vai brincar de casinha e o homem vai brincar de carrinho é a nossa sociedade que impôs. O jeito de vestir. Olha, eu resgatei essa foto que nós colocamos aí, é uma delas. Eu tenho várias fotos dele enquanto criança, que você olha e fala que é um menino, porque eu nunca fui aquela mãe que fala, ó, tem que vestir vestido, não queria vestir vestido, veste short. Não me importava com isso, né? E aí foi quando a adolescência doeu, porque ia para a piscina só com a calcinha do biquíni. Nunca obriguei a vestir a parte de cima do biquíni que eu odiava desde criança. A hora que começou a crescer a mama, eu falei, minha filha, agora não tem mais jeito. Mas esse tipo de coisa, e aí eu olho as fotos e falo assim, nossa, até que eu demorei para ver, mas por que isso não fazia muita diferença para mim? Entendeu? Então, eu acho que essa é uma das coisas que vai fazer o menor sofrimento, que é a tendência natural. A gente colocar a menina como aquela princesinha, ela não quer ser, ela quer ser o príncipe. Então, assim... Ô, Júlia, assim, é claro que é muito difícil a gente falar como educar filho, né? Mas a primeira questão que eu acho que criar filho é o amor, como eu disse, o amor incondicional dos filhos da gente, né? E a gente sempre preparando o filho para quê? Para que ele tenha um bom caminho na vida, né? Porque hoje nós temos preocupações que filho vai para a vida, assim, infelizmente, para as drogas em algumas situações, e algumas situações que é difícil reversão, né? A gente sabe o que é um pai que tem um filho com uso de droga ou no tráfico de droga, isso é a pior situação. Agora, um ponto que a gente sempre teve é o seguinte, eu não posso pôr no meu filho uma expectativa do meu filho que é minha. Está entendendo? Eu não posso querer que o meu filho seja o que eu quero que ele seja, porque certamente ele vai ser uma pessoa infeliz. E eu não quero meu filho infeliz, né? Se a gente passar para você o que era o meu filho antes da sua transexualização e o que ele é hoje, assim, é esse filho que eu quero ter o de hoje. Era uma pessoa que não era social, era uma pessoa que não participava das atividades de família, né? Então, assim, primeira coisa é isso, é você não colocar expectativa. Eu lembro quando os meninos estavam naquela fase de colégio, define o que vai fazer, o que não vai fazer. É claro que aqui em casa, 2 médicos, a gente sempre que podia dava uma cutucadinha para fazer medicina. Embora tem pai médico que fala que não quer que os filhos sejam médicos, eu acho que ia ser bom para eles, né? Até um dia que os dois chegaram para a gente e falaram assim, ô pai, nós não sabemos o que nós vamos fazer, não, mas nós sabemos o que nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer medicina. Então, acabou, não tem mais um assunto de medicina aqui em casa para vocês. Façam o que vocês vão sentir felizes, façam aquilo que vocês querem. E essa é a questão de filho agora. Aí entra no outro seara, agora na questão da transexualidade, na questão da orientação, é isso, é acompanhando, né? E com amor e com clareza. Chegou para conversar com a gente, é o respeito, é a verdade, né? Eu lembro e esse processo da transexualização é muito... Normalmente ela segue um rito, né? Tem um namoro heterossexual, depois chegou para mim e falou comigo um dia, me cunhada, porque aqui em casa nós sempre fomos muito abertos para qualquer tipo de conversa com os filhos, nós nunca quisemos nada disso. O pai, mãe, eu estou achando que eu sou lésbica. Falei, não, eu acho que você é bi. Então, a conversa que sempre foi desse aspecto. E o que você ser lésbica, ser bi, não vai mudar nada para nós. Seja o que você achar que você é dentro da sua orientação, né? E a gente não precisa ficar buscando, que é culpa da gente. Às vezes eu vejo muita gente, vê muito pai falando, meu filho é assim, é gay porque você não levava ele no futebol, seu filho é assim porque você levava ele para brincar de casinha. Tem nada disso, gente. As pessoas já nascem, é uma orientação de nascimento, né? Eu tenho um exemplo aqui em casa, por exemplo, a minha filha, que é heterocis, ia para o Mineirão todo jogo comigo. Jogava futebol 3 vezes por semana. O Pedro detestava ir no Mineirão, nunca foi no Mineirão comigo. Então, É porque ele é galo e ele é cruzeiro. Então, mas isso não é o motivo que ele não ia comigo, né? Então, essas influências externas que as pessoas às vezes falam que elas não existem, né? As influências externas, o que serve
é para adiar o processo das pessoas saírem do armário e aumentar o sofrimento delas, aumentar o índice de extermínio. Põe a foto de novo para nós. Então, Júlia, a questão de educação de filho, com conversas longas. Temos muita sexta-feira para conversando. Tá bom? O que você está fazendo, amor? Ah, Flávio pediu para pôr a foto. Ah, a foto dos meninos? Isso. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa para o Paulo, para a Yara? Enquanto eles procuram a foto ali. Apareceu aí? É porque não está mais compartilhada, né? É, tem que compartilhar de novo. Tem que compartilhar a tela novamente. Cecília, que foi residente na MOV, pede para eu dar o recado dela. O recado dela é esse: casal é tudo de bom. Compartilhar. Aí, ó. Não é um menino? Nós que não víamos. Aí a gente vai vendo. Aí, ó, nosso menino, hoje com 27 anos de idade. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na tela a foto. Porque está refletindo. Chega mais perto por causa do reflexo, é. Isso. Aí, dá para ver. Gente, tinha 3 anos de idade, andava de cavalo sem pôr o pé no estribo, porque não dava altura. Outra foto que quem olha fala que é um menino. Não estou conseguindo ver. Deixa eu pôr na minha tela aqui. Peraí. Mas da sua não vai aparecer lá, não vai? Põe Não aqui na webcam. É. Deixa eu fechar esse chat. E se vocês viram a foto dele hoje, né, tá completamente diferente daquela foto que eu coloquei do ano passado. Tá dando para ver na minha? Lá no da Yara tá, gente, olhem lá. Tá refletindo. Sim. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Queria agradecer de novo a disponibilidade de vocês e por terem esclarecido um tema tão importante. Acho que a gente pode marcar outros encontros como esse para discutir mais sobre o assunto. Acho que nunca é demais, né? E queria convidar todo mundo para assistir a aula semana que vem, também sempre às quartas-feiras, às 8 horas. Provavelmente vai ser contracepção em situações especiais, mas a gente compartilha o link depois para vocês. Paulo, muito obrigada, Yara também. Simone, quem será? Sempre colocando que é importante aí a questão das prevenções do IST, que nós já falamos, né? E acompanhamento dessas pessoas trans aí, tá? Eu que quero agradecer, viu? Excelente iniciativa. E a oportunidade de a gente poder estar discutindo e compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência de vida, viu? Muito obrigado. Sempre muito bom.